E dando continuidade ao projeto de redimensionamento, nesta aula vamos fazer com que o usuário preencha a largura e a altura para a resolução final da imagem. Seja bem-vindo ao canal e antes de iniciar, eu quero te convidar a seguir nosso canal e no final deixar um comentário dizendo se você já é um desenvolvedor ou ainda está aprendendo programação. Assim podemos entregar o melhor conteúdo com uma didática bem bacana e fácil de ser entendida, beleza? Então, bora pro conteúdo. Assim, galera, se você não assistiu a primeira aula, tá aqui na descrição do vídeo. O que a gente vai fazer? Quando o usuário procurar uma imagem aqui, o usuário vai poder selecionar a imagem e escolher o formato que ele quer. Por exemplo, uma largura de 800 pela uma altura de 100. Pronto, ele trouxe a resolução da nossa imagem agora, com uma dimensão de 800 por 100, e ele pode fazer o download dessa imagem, como também poderá excluir a imagem. Com o nosso projeto que a gente já fez na aula passada, vamos continuar aqui, tá? O que a gente vai fazer então? Vamos colocar os dois campos aqui de largura e altura. Para isso, vamos utilizar a div do Bootstrap, que tem a classe chamada ROM. Você pode tanto abrir o Bootstrap, você pode vir aqui em Form, aí você pode pegar um modelo aqui que está lado a lado, por exemplo. Essa aqui, tá vendo? Então a gente já copia toda essa div aqui, ó. Já vamos colocar aqui embaixo. E aqui também já vamos colocar uma label. Vamos chamar de largura. E eu coloquei uma classe aqui, tá? Title label. E eu já vou pegar essa classe aqui, tipo label. Já vou abrir aqui o meu style. E já vou chamar ela aqui. E eu já deixei ela com esses padrões aqui. Com uma fonte de 12 pixels e uma fonte weight bold para ela ficar em negrito. Voltando aqui, pronto, a gente já colocou a largura. E aqui nesse texto, ele vai ser do tipo number, porque ele vai ser uma largura, né? Largura vai ser número. E vamos já colocar o nome do nosso campo aqui. E vamos escrever o placeholder do campo. Beleza, a gente já copia então isso daqui. E já vamos colocar na coluna de baixo aí. Eu já vou dar um espaçamento aqui, como a gente fez aqui na div de cima, margin button, tá? Esse comando é todo do Bootstrap. E aqui também vai ser do tipo number e aqui vai ser agora a nossa altura. Beleza, eu vou executar o projeto para ver como ficou. Já ficou tudo ajustado aqui pra gente, ó, largura e altura, tá? Bora continuar aqui. Como a gente já definiu aqui o nome do campo, largura e altura, vamos agora receber lá no nosso processa.php. Vamos colocar aqui o mais condicionais aqui, tá? Quando ele receber o nosso formulário, ele vai verificar se existe o nosso anexo, mas agora existe mais dois campos, então vamos verificar se existe. Então vamos colocar se existir. Quem que vai ser? Vai ser agora o nosso método post, né? Por que o nosso método post? Lembrando que se você vier aqui no nosso formulário, a gente está utilizando o método post, beleza? Então a gente passa pelo método post o nome do nosso campo aqui, largura. Aí eu já vou fazer outro tipo de comparação. Vou falar que se existir o nosso campo largura e for diferente de vazio, empty type significa diferente de vazio, que é a nossa largura, e também for numérico e existiu o nosso anexo, então ele vai executar esse bloco de comando, mas também já vamos fazer a comparação para a nossa altura. Eu vou dar um Enter aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. E se existir a nossa altura e for diferente de vazio e for numérico a nossa altura, e existir o nosso anexo, então ele vai cair aqui dentro. Então a gente agora vai receber os nossos campos novos. Então vamos colocar uma variável aqui chamada de largura, add slashes. Eu gosto de utilizar o add slash para garantir a segurança do nosso sistema, beleza? Vai receber o nosso post. E vamos também já receber a nossa altura. Beleza, agora quando a gente receber os nossos campos do formulário, vamos também passar lá para a nossa função que tem a nossa classe. Beleza, então agora o nosso retorno vai estar recebendo aqui o processar, que vai estar enviando aqui a largura, a altura e o anexo. Eu já vou pegar isso daqui e já vou passar lá para dentro do nosso processar, porque quando ele chega aqui na nossa classe algoritmo, cai no nosso método processar, e aqui dentro ele está recebendo apenas o anexo. Então agora ele está recebendo a largura, a altura e o anexo, tá bom? O que a gente vai fazer? Tá vendo que a gente definiu aqui na aula passada a resolução padrão de 800 por 600? Agora a gente já tem essa informação vindo pelo usuário. Então a gente vai passar aqui, ao invés de ser a largura 800, vai ser a largura de uma variável que foi informada pelo usuário. E também a altura informada. Só com isso daqui a gente já consegue já fazer com que a imagem seja definida pela resolução que o usuário definiu. Mas vamos fazer mais coisas aqui.
Quando o usuário envia uma imagem do tipo PNG, por exemplo, essa imagem ela vai vir com um formato todo preto. Por quê? Porque a gente só definiu trabalhar com o formato JPEG aqui, tá? Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que colocar uma condicional aqui. Se o tipo da imagem for JPEG, então aí, o nosso modelo original vai vir no formato JPEG. Se essa imagem que o usuário informar mandando para a gente no campo for do tipo PNG, então a gente vai ter que falar com que essa imagem vai estar utilizando a função PNG. Basicamente, aqui depois da nossa variável imagem, a gente vai colocar a nossa condicional, tá? Vamos colocar aqui então, se nosso type for igual a image.jpg, então ele vai fazer esse bloco de comando aqui. Se o nosso type for do tipo PNG, ele vai fazer esse outro bloco de comando aqui. O que vai ter que acontecer? Se no caso for do tipo PNG a imagem que o usuário está mandando, então o nosso original vai ser isso daqui, que já é o que a gente tinha feito na aula passada, que ele vai estar usando essa função image create from PNG, tá? E se caso agora for PNG, então a gente já vai trocar aqui a nossa função para o formato PNG. Olha com o nosso projeto aqui aberto, eu vou pegar uma imagem qualquer. Eu vou falar que ela vai ter uma resolução aqui de 600 por 300, por exemplo. Vamos mandar executar. Pronto. A nossa imagem está aqui, ó, resolução de 600 por 300. Eu vou trazer a nossa pastinha para cá para a gente ver como está ficando. Ó, a nossa imagem agora está certinho, 600 por 300, tá bom? Vamos agora também colocar um botão para o usuário fazer download dessa imagem e também excluir essa imagem. Vamos acessar aqui o nosso arquivo listar e vamos trabalhar aqui agora, tá? Vamos já organizar a nossa tela. Nesse primeiro div vai mostrar as dimensões. Vamos colocar essa informação dentro de uma div também. Vamos colocar uma outra div aqui embaixo. Vamos colocar então um href aqui. Quando o usuário apertar aqui em download, ele vai fazer o download dessa imagem. Então quer dizer que esse link aqui, ele vai ter que ter uma funçãozinha aqui dentro chamada download. Não se esqueça de colocar aí dentro do seu href, depois do href, o nome download para forçar com que o usuário faça o download. E aqui dentro a gente vai ter que colocar o diretório que está essa imagem. Como a gente já sabe qual que é o diretório, vamos colocar aqui. O diretório é esse aqui, ó. Então beleza, agora vamos colocar um botão aqui de excluir. Vamos colocar também uma div. E dentro dessa div vai ter também um href. Já vamos copiar essa. E não esqueça de apagar esse download aqui, tá? E também esse diretório, porque não é isso agora. O que a gente vai fazer? Quando ele apertar aqui em excluir, vai ter que ser deletado do nosso servidor esse arquivo. Quando o usuário apertar aqui nele, ele vai ter que mostrar qual que é o arquivo que ele vai ter que deletar. Então vamos passar pela URL, o nome, a identificação do arquivo que tem que ser deletado do nosso servidor. Então para isso a gente coloca aqui interrogação, porque nesse caso a gente não tem variáveis na URL, então a gente vai colocar aqui delete e vamos colocar aqui também qual que é o nome do nosso arquivo. Nós podemos pegar o próprio nome do arquivo. Só com isso agora a gente já consegue passar o parâmetro deletar pela URL e a gente consegue fazer uma condicional. Ó, para você testar aqui, ó, o que acontece? Eu vou atualizar a página, agora tem esse botão excluir aqui nas nossas imagens. Observa aqui em cima o que vai acontecer quando eu apertar em excluir. Tá vendo que ele pegou o nome da imagem e colocou dentro da variável deleta? Então agora a gente consegue identificar qual que é a imagem que vai ter que ser deletado e assim a gente consegue apagar lá no nosso servidor. Vamos fazer isso agora. Aqui embaixo, depois do while, basicamente, a gente vai colocar a nossa regra de deletar o arquivo do servidor. Vamos colocar uma condicional aqui. Se existir a nossa leitura da URL, como que a gente lê uma variável na URL? A gente utiliza o método get. Se ela existir e for diferente de vazio, então vai ter que executar esse bloco de comando. O arquivo deleta vai receber quem? add slashes. Quando a gente trabalha com dados que está vindo da URL, que está vindo de um formulário, é bom sempre você trabalhar com add slashes para garantir a segurança da aplicação, tá bom? Um link. E a gente vai passar qual que é o caminho da nossa imagem. Como a gente já sabe qual que é o caminho dela, qual que é? Ela está dentro da pasta imagem. Então a gente vai pegar a variável pasta e concatenar, né, ponto com o nome do nosso arquivo. Por quê? O que vai acontecer? O nome da nossa imagem aqui, ó, ele está vindo então dentro da nossa pasta imagem, barra, porque aqui já tem uma barrinha, e vai estar vindo o nome do arquivo. Ponto
JPG, por exemplo, tá bom? Então, esse é o caminho da nossa imagem que ele vai estar lendo dentro da nossa função onLink. E depois disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que redirecionar. Como a gente redireciona, você já sabe, a gente utiliza o header. E vamos mandar para onde? Para nossa index.php. E vamos passar aqui uma mensagem na URL para a gente saber se deu tudo certo. Então, se essa mensagem aparecer na URL, quer dizer que o nosso arquivo deletou e ele redirecionou para o nosso index. Só apertar de novo em excluir. Pronto, deletado com sucesso. Beleza? Vamos então adicionar uma nova imagem aqui. Quero adicionar essa. Ela vai ter uma resolução de 800 por 400. Executei. Pronto, ela já está aqui, ó. Resolução 800 por 400. Posso fazer o download e posso excluir. Eu vou carregar uma outra. Vai ter uma resolução de 1200 por 1200. Pronto, ela já está aqui, ó, 1200 por 1200. Para mim fazer o download, clique em download, salvo na área de trabalho, coloco o nome da imagem que eu quero. Pronto, a nossa imagem já está aqui, quadrada, com resolução de 1200 por 1200. E também, se a gente quiser excluir ela agora, clique em excluir. Pronto, ele apagou e mostrou para nós a mensagem de deleta com sucesso na URL. Então, galera, na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse projeto. Nós iremos colocar um campo aqui para fazer o usuário selecionar a opção se ele quer preencher manualmente a largura e a altura ou se ele quer que o sistema redimensione essa imagem automaticamente pegando a resolução atual da imagem que ele tem, tá? Vamos calcular o raio desta imagem e a gente vai fazer com que a imagem se redimensione proporcionalmente conforme esse raio que ele pegou da imagem. E aqui na descrição eu deixei o link completo do pacote Full Stack, onde você vai aprender do zero programação passo a passo, criar sistemas incríveis aí, lojas virtuais, sites, e-commerce, e lá dentro do pacote Full Stack você consegue fazer integrações com APIs, por exemplo, com o Mercado Pago, pagamentos com cartão de crédito, tá? Se você quiser saber mais, tá aqui na descrição. Valeu, até a próxima aula.